Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, a TV de Veja.com, e a gente volta a falar de um tema que esquentou multidões aí nas semanas passadas, em semanas recentes, mas que acabou meio que amornando, mas que vai ressurgir com força total no dia 27, quando há um grande movimento marcado em Brasília, quando os meninos do Vem Pra Rua, do Brasil Livre, chegam nesta caminhada que fazem pelo país em direção à capital federal, e quando também líderes de partidos políticos devem engrossar essa manifestação, trazendo aí seus correligionários e muita gente que não tem nada a ver com o partido A, partido B ou partido C, que também deve engrossar esse movimento em Brasília. Claro, eu estou falando aí do impeachment e do desgaste de Dilma Rousseff à presidente da República. E para conversar comigo sobre o assunto, está aqui Ives Gandra Martins, ele que é advogado, professor, poeta, apreciador de música, artes plásticas, é escritor, torcedor de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem, grande prazer estar com você, Um prazer recebê-lo. Eu fiz assim, torcedor de São Paulo, mas todo mundo sabe que eu torço mesmo, assim como o Reinaldo Azevedo é pro Corinthians. Então, não vai ser boa conversa não, viu, professor? Aliás, eu vejo o seguinte, os nossos dois times estão com problemas financeiros muito grandes. É verdade, professor, é verdade. Só não estão tão ruins quanto o governo Dilma, mas não estão nada bem. O governo ruim é impossível alguém estar tão ruim quanto ela. É impossível. Professor, a gente prepara aí, a gente se prepara para essa grande movimentação no dia 27. Há um grupo que caminha pelo Brasil em direção a Brasília e, de fato, é um grupo que, se a gente pensar em número, é um grupo pequeno, mas é um grupo pequeno que tem feito a oposição se mexer em Brasília. Eu recebi mesmo recentemente um vídeo com a participação do Onyx Lorenzoni, Mendonça Filho, Bruno Araújo, que é líder das minorias, ou líder da oposição na Câmara Federal, e outros integrantes da oposição, o próprio Ronaldo Caiado, defendendo uma grande movimentação e alguns já defendendo o impeachment. A palavra parou tanto de ser discutida, mas não há dúvidas para o senhor, que é jurista, de que o fato jurídico existe. A questão é política, né? Aliás, é interessante o seguinte, Joyce, não sou eu só, porque eu fui o primeiro a parecer, mostrando que a culpa grave gera impeachment com base na lei de improbidade administrativa, que diz o seguinte: ação ou omissão é crime de improbidade administrativa. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, que em matéria de legalidade, a lei de improbidade administrativa tinha que ser examinada pelo STJ, em dois processos, evidentemente em nível de Estado e município, entendeu que mesmo sem benefício pessoal nenhum do Poder Executivo, do governador ou prefeito, se houve uma lesão aos cofres públicos, por omissão, imperícia, negligência, isto constitui crime de improbidade administrativa. E foram condenados, em dois casos, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ora, quando a Constituição fala, no artigo 85, que atos contra a probidade administrativa justificam o impeachment, e nós temos 8 anos de um assalto monumental à Petrobras, são bilhões e bilhões de reais que durante 8 anos ninguém na direção percebeu que a companhia estava sendo assaltada, apesar das contas, todas as companhias de petróleo dando lucros e a nossa companhia perdendo substância. É evidente que pelo menos omissão ou imperícia na administração, ou imprudência na administração, ou negligência da administração, que são os quase 4 casos de culpa, evidentemente houve. Tanto é verdade que ela, a presidente Dilma, e eu não estou dizendo que ela seja desonesta, eu estou dizendo apenas que ela foi omissa, quando soube dos que estava comprometido na compra por mais de R$1 bilhão, 700 e poucos na última prestação de milhões de dólares, ela disse: eu não teria feito o negócio. Olha, quem vai fazer um negócio de milhões e milhões de dólares, de centenas de milhões de dólares, Joyce, e não percebe todos os pormenores que lá estão, e só vem depois se arrepender, dizendo: se eu soubesse, ela teria a obrigação de saber, de se aprofundar. Então eu disse, eu não estou dizendo que ela é desonesta, estou dizendo que a culpa grave, omissão, imperícia, negligência e imprudência, nesse caso houve.
o que justificaria. E o fato dela ter mantido a diretoria do governo passado para este presidente, Graça Foster, estava, ela inclusive está sendo acionada nos Estados Unidos, estava numa diretoria no tempo que ela era presidente do Conselho de Administração. Ela estava na presidência quando ela foi presidente da República e continuou no segundo mandato, a meu ver, do ponto de vista jurídico... Não há qualquer dúvida. Não há. E olha, Bernardo Cabral quem é? Foi o relator da Constituição que rege hoje o destino do Brasil. Apoiou meu parecer no artigo da revista Justiça e Cidadania. Adilson Dalari, um dos maiores administrativistas do Brasil, deu um parecer para o Instituto de Advogados de São Paulo, que assumiu esta posição na mesma linha. Sérgio Ferraz, que foi outro administrativo, presidente do Instituto Brasileiro, Instituto de Advogados Brasileiros, deu um parecer no mesmo sentido. Então, nós estamos tendo manifestações de outros juristas, esses de grande porte, entendendo da mesma forma. E eu levei o assunto para ser discutido no Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio, que eu presido. Lá eu tenho ex-ministros do Supremo, ex-senadores da República, professores de diversos, são 50 juristas de grande expressão. E quando se discutiu, por exemplo, Ivete Senise Ferreira, que é presidente hoje em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, foi a primeira mulher a dirigir a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela disse que está caracterizadíssimo. O Conselho Superior de Direito, por maioria, mas uma grande maioria, entendeu que, efetivamente, argumentos jurídicos existem. Agora, o impeachment é um fato político. Até para quem é leigo e está de fora, e começa a olhar o passado recente, né? A gente tem aí uma mulher que foi ministra do governo Lula. A gente tem uma mulher que presidiu o Conselho de Administração da Petrobras. Foi ministra não só de Minas e Energia, quanto... decidiu sobre o negócio de Passadilma. Exatamente. Ela é que decidiu. Que a gente tem chamado aqui de Passadilma, né? Porque merece esse nome, né? Então, teve lá o Ministério de Minas e Energia, depois teve o Ministério da Casa Civil, que é como se fosse a primeira ministra do governo, depois presidente da República, antes disso, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, depois presidente da República de novo. E simplesmente olhar para os bilhões e bilhões escorrendo pelo ladrão, literalmente, dizer, olha, eu não sabia, é uma coisa que não cola mesmo para o mais leigo. Juridicamente, tá claro. Aliás, o senhor fez uma conta aqui no bastidor, quando eu falei aqui bilhões e bilhões, hoje em dia trata-se de corrupção e da cifra bilhão como se fosse uma gorjeta. Né? O senhor fez a conta em segundos. Como é que é isso? Um bilhão de segundos é quanto tempo, professor? Quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, eu tinha um acadêmico que infelizmente já faleceu, mas um dos maiores cientistas brasileiros. Eu fui o maior geneticista brasileiro, que era Clodovaldo Pavan, presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. E ele chegou para mim e disse, Ives, quanto dura um bilhão de segundos? Eu disse, olha, eu não sei, 2 anos, 3 anos, estão 31 anos e meio. Gente, imagina 31 isso. 31 anos e meio. Pá, eu tenho 3 segundos, não é? 31 anos e meio. Agora você imagina, né, quanto é, se a gente fosse transformar em segundos, né, quantos anos de corrupção teríamos aí para se chegar a esses tantos bilhões, a gente nem sabe direito. A gente tem ali um dado que a Petrobras disse, ó, isso aqui foi roubado. Então eu estou estimando... Ela está calculando em 6 bilhões. Em 6 bilhões, mas a Graça Foster... uma barbaridade. Mas a Graça Foster falou em 88 antes de sair. Não, e lá nos Estados Unidos fala-se em 20. Em 20. Eu estou querendo fazer a média aritmética, professor. Somar tudo e dividir por 2, por 3, para a gente chegar numa estimativa, porque está difícil a coisa. Agora, se a gente tem esse fato, que é o fato jurídico, está caracterizado que o fato existe, a culpa existe, se o dolo existe ou não, também tem uma discussão, vai depender de cada caso. Por que a coisa não anda e por que é arriscado, nesse momento, propor o impeachment da presidente? Eu tenho dito que politicamente não há ambiente ainda. Não é que não venha a haver, porque a situação continua deteriorando no Brasil. O que ocorre é que o presidencialismo, a meu ver, é o regime da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito um irresponsável, mantém-se no governo e só pelo processo traumático do impeachment que se pode pôr para fora. Quanto ao parlamentarismo que eu defendi, fui presidente do Partido Libertador em São Paulo de 62 a 64, é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Se foi irresponsável, há um voto de desconfiança, sem trauma nenhum para a nação. Por exemplo,
Se ela fosse chefe de governo no sistema parlamentar, mas já muito ela já teria saído do governo. Quem chega a 13% de popularidade não tem mais condições de continuar, já teria caído sem trauma nenhum para a nação. Nós estamos no presidencialismo. Quase tivemos o parlamentarismo na Constituição de 88. Eu trabalhei com Ulisses, com Bernardo Cabral, até 1/10 hora nós íamos ter um sistema parlamentar. Depois houve o Sarney nega, o Saulo Ramos no livro também negou, ele era um grande amigo meu. Aliás, ele punha os amigos no alto e eu percebi que era amigo dele, porque ele punha no livro o Código da Vida, né? E os inimigos ele punha no inferno. Mas o Saulo dizia que não houve acordo, mas houve um acordo. Esse acordo, Sarney, ele reduziu 1 ano e nós tivemos o presidencialismo mantido. Então, ela se mantém. Agora, no presidencialismo, você precisa, Joyce, ter 2/3 do Congresso para, em juízo de admissibilidade, a Câmara dos Deputados permitir que ele seja julgado pelo Senado. E no Senado precisa também de 2/3 dos senadores. Leitura inversa. Ela precisa de só 1/3 e mais 1. E agora? Para se manter. Para se manter. O Collor só não se manteve porque ele não soube trabalhar o Congresso. Porque 1/3 qualquer deputado tem. Qualquer presidente tem. É um mínimo de apoio. Um presidente que foi eleito, é só trabalhar, o Congresso tem 1/3. Só quando a situação se deteriora, como foi o caso do Collor, que os próprios aliados preferem partir para não prejudicar a sua carreira política para o lado do impeachment. No momento, 1/3 ela tem. De tal forma que eu digo, e tenho dito para os deputados que têm ido ao escritório, conversado, eu digo, eu pessoalmente acho que juridicamente tem todos os fatos, meu parecer é exclusivamente jurídico, não faço carga nenhuma contra a figura da presidente, uma só análise dos fatos. Eu entendo que é preferível continuar se aprofundando e mostrando do que entrar com um processo de impeachment, que ela terá possibilidade de ter 1/3. E se tiver 1/3, apesar de ter menos do que aqueles que estão acusando, poderá aparecer como vitoriosa quando, neste momento, ela é a grande responsável pela crise que o Brasil está passando. Crise econômica, crise política, crise de valores. Estamos com inflação, com o comércio internacional deteriorado, sem condições de competitividade nenhuma, prisioneira dos bolivarianos. O Brasil não fecha acordos com nenhum país importante, como o México, como a Colômbia e o Peru, que fecham com a União Europeia e os Estados Unidos. Nós estamos prisioneiros do Mercosul, onde a Argentina, com os mesmos problemas, impede os nossos acordos. Quer dizer, uma inflação crescendo muito acima da meta da inflação, com um desemprego crescente e com um ajuste fiscal, com um homem praticamente lutando sozinho, porque ele não tem a respeitabilidade para o partido que gostaria de todas as concessões. E ele sabe que sem um ajuste fiscal nós não teremos condições de recuperar, digamos, a imagem econômica que o Brasil teve, pelo menos no tempo do presidente Fernando Henrique, ou teve no período áureo da chamado milagre brasileiro. Então, na verdade, tudo está errado no governo da Dilma. Ela fez todos os erros possíveis em matéria econômica. Uma das cátedras minhas era de direito econômico, por isso que eu falo muito de economia. Quando a gente olha a situação nós que a gente está vendo... uma situação desesperadora. Desesperadora, né? O senhor disse, olha, a culpa é desta figura, né, que ocupa a presidência da República. Há uma tentativa, professor, que às vezes chega a ser agressiva a quem tem pelo menos 2 neurônios, é bípede, não tem penas. Que consegue pensar um pouco? De dizer, não, o problema é só a conjuntura econômica, né? É o ministro que atuava mal ali, outro acolá. Não, o problema é com o Congresso Nacional. Não é. Mas ela não teve ministros, ela era a comandante. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique tinha ministros. O Lula, quando pôs o Henrique Meirelles, ouvia em matéria de economia Henrique Meirelles. Como ela fez economia no Unicamp, e apesar de não ter nem mestrado nem doutoramento, ela entendia que ela sabia de economia. O Manteiga não era ministro, obedecia a ordens. E ela nunca aproveitou um homem que tinha habilidade política, que era o seu vice-presidente.
ela, no primeiro mandato, escanteou um homem que tem diálogo, que é professor universitário, titular de direito constitucional. Só agora ela está aproveitando. Mas aproveitando de uma maneira em que ela não dirige a economia, porque é o Lévy que dirige, ela não dirige a política, porque é o Michel Temer que dirige, E ela mas só ela aceitou não perde, porque a corda estava aqui, né, professor? exatamente, No pescoço. mas ela não perde o ar de quem está no comando de tudo. E a meu ver, entende, se não houver o impeachment, no momento que os dois equacionarem os problemas principais e a partir de 2016 ou 2017 começar a recuperar, a vitoriosa não será nem o Michel Temer, nem o Lévy. A vitoriosa será ela. Quem vai querer colher os frutos é a própria presidente da República, né? Que tem todo aquele ar de superioridade. Agora, Dilma, na sua avaliação, foi a pior presidente da história da República, professor? Se analisar a história da República de 1889 até 2015, nós raramente tivemos um presidente tão ruim. Que é muita coisa, né? Os primeiros anos, digamos, de 89 até 1930, foram bons presidentes, mesmo aqueles como, por exemplo, o Hermes da Fonseca, porque ele tinha o Pinheiro Machado do lado. Então, eles conseguiram administrar. Pois nós não tivemos um presidente da República, e Getúlio, durante 15 anos, foi ditador. Daí nós tivemos presidentes da República, que foi o primeiro Dutra, depois o Getúlio, que quase se adaptou, entende, mas terminou se suicidando, porque também havia corrupção no seu governo. Juscelino, e aí tivemos um golpe militar que durou até 1985. O Sarney não foi um mau presidente, é interessante porque ele pegou e ele fez as tentativas. O Dilson fez a loucura do plano cruzado, todos os planos falharam. Foi o Fernando Henrique que um plano real conseguiu eliminar a inflação. Mas nós tivemos o Collor, que não foi mau presidente, porque ele abriu o mercado brasileiro, a indústria brasileira começa com o Collor. O Itamar foi o homem que criou o Plano Real. O Fernando Henrique foi um elemento que soube dirigir o país durante 8 anos e os últimos 4 anos em crise mundial. O Lula aproveitou Henrique Meirelles, então teve voou em bonanças, e daí chegou a Dilma. Se nós compararmos essa história da República de 89, 1880 até agora, eu acho que dificilmente vai se encontrar alguém tão fracassado em matéria econômica, tão fracassado na direção do país como a presidente Dilma. Quer dizer, do ponto de vista até mesmo administrativo, em especial administrativo, Dilma é pior que Collor. Mas muito mais. O Collor abriu o mercado brasileiro, ela fechou. Quer dizer, nós tivemos um cidadão que deu aquele impulso com todos os erros que fez. E ela fechou todo aquele impulso. O Brasil, 7ª economia do mundo, formando o BRICS, respeitado no mundo inteiro, vendendo automóveis para 19 países, agora só vendemos para a Argentina que não paga. Entende? O que nós estamos vendo é que um abriu, outro fechou. Agora, quando a gente olha isso, professor, uma criança, não vou nem dizer de 7 anos para não ser muito malvada, mas uma criança de 10 anos que faça a lição de casa, ia conseguir pelo menos dizer, olha, isso eu não sei fazer, eu vou deixar alguém que saiba fazer, né? Mamãe, não sei fazer essa conta, né? Chama o professor para me ajudar, né? Chama o irmão mais velho, chama o ministro, Quer dizer, como é que é possível tanta ingerência, tanta falta de competência? Não, é arrogância? Não, mas eu digo, ela acredita no que ela está fazendo. No fundo, ela era guerrilheira, entende? Ela acreditava no governo de Cuba, veio, por exemplo, a admiração, eu diria, quase de adoração cívica para o Fidel Castro, aquela fotografia que estampa ela olhando Silvério quando foi para inaugurar um porto. Nós não temos os nossos aviões da aeronáutica, metade da frota está no chão porque não tem peça. Eu dando $1,5 milhão para fazer um porto em Cuba. Sensacional. Quer dizer, então, na prática, essa ideia de que o poder, o governo, que é próprio da guerrilha, eles queriam um sistema cubano no Brasil, o apoio que dá ao Chaves, dizer, se irrita com o Paraguai, quando eles utilizaram o impeachment que está na Constituição paraguaia corretamente e mantém o presidente Maduro, que é um verdadeiro ditador em relação aos meios de comunicação, às oposições, muda as regras do jogo, como se eu estivesse num jogo de futebol, eu tinha perdendo de 2-1, então eu marco um pênalti e a partir desse pênalti que eu marquei, esse gol de pênalti vai valer 3 gols. Então, assim, na prática, e ela dá apoio a esses governos. O que vale dizer, ela tem a convicção
entende? De que, efetivamente, o modelo que ela pretendeu, bolivariano, para o Brasil, era o melhor. Fracassou. Agora ela está sendo levada, porque o Brasil tem anticorpos democráticos muito melhores que Venezuela, Argentina, Bolívia, Equador, e por essa razão ela não teve outra alternativa, e o próprio Lula pressionando, apesar de ter um diálogo difícil com ela, ele pressionando, e o que aconteceu é que ela foi obrigada a chamar o Temer, que ela não queria, porque o Temer é um homem de habilidade, eu o conheço, somos amigos há 40 anos, demos muitas palestras juntos, antes de ele começar a vida política, e perdemos um grande constitucionalista, que era um professor, os elementos de direito constitucional dele, o livro, um dos melhores livros ainda hoje de direito constitucional, e o Levi, que é um cidadão que entende de mercado, coisa que ela efetivamente não entendia nos 4 anos do primeiro mandato. Agora, a gente tem aí uma presidente que sofre uma queda massiva de popularidade, né? Teve uma das pesquisas que mostrou aí 13 pontos apenas de aprovação, o resto, rejeição. Ela está assim, ó, nariz a nariz com o Collor, né, que 6 meses antes de ser empichado, sofreu o processo de impeachment, tinha 15% de aprovação. Então, para se ter uma ideia, é uma briga boa ali, nariz a nariz, a Dilma disputa o cargo de presidente mais impopular da história da República. A gente tem as questões econômicas todas que nós falamos, uma recessão que bate a porta, o desemprego palpitando, as portas para o mercado internacional fechadas, a inflação crescendo, quer dizer, é tudo ruim. Queda na balança comercial, consumo de reserva. E ainda essa crise moral. Quer dizer, a tempestade não está... Que, ao meu ver, é a principal. É a pior, dela, né? É a pior delas, né? Então, a tempestade ainda está trovejando, né? Pode ser que nós estejamos no olho do furacão, dando a impressão de uma certa calmaria, mas nós, quando saímos do olho do furacão, o furacão ainda continuará. Não tem bonança nesse momento, não. Não tem. E aí a gente vê, né, essa turma que está caminhando para Brasília. E junto com isso, os partidos se movimentando, né, professor? Porque também a nossa oposição precisa de uns puxões de orelha para andar, né? Eu vou te dizer, eu brinco aqui que a oposição é um vagalume. Acende e apaga. Mas o sistema presidencialista, eu presido também a Comissão de Reforma Política da OAB. E nós temos diversos projetos, e é um pessoal muito bom. Eu estou na minha comissão, o Nelson Jobim, o Cláudio Lembo, o José Gregori, o Alexandre Moraes, o Zé Afonso da Silva, um pessoal de primeira linha. Nós já apresentamos os primeiros projetos. Mas eu tenho a impressão que enquanto não criarmos uma cláusula de barreira, uma diminuição de partidos políticos, porque 32 partidos políticos, Joyce... É mais ala que uma escola de samba. Eu sou também da Academia Brasileira de Filosofia. Em todos os filósofos que nós estudamos na academia, desde a história do início do mundo, os chineses, indianos, os asiáticos, os 5 grandes asiáticos, nunca houve 32 filosofias políticas. Nós temos 32 partidos. Eles são 32 conglomerados. Então, quando você diz que precisamos puxar a orelha da oposição, nós também não temos partidos que representam a vontade popular, ideologias. Qualquer país europeu, eles têm de 5 a 7 partidos, alguns 2 ou 3, porque é isso que representa as diversas tendências ideológicas e filosóficas. No Brasil, o que nós temos são conglomerados e pessoas que têm mandatos pessoais. Nós, o que estamos pretendendo na nossa comissão, levar uma série de projetos para mostrar que temos que criar uma mentalidade de representação do povo. E não o deputado ser representante dele mesmo, pede os votos 3 meses antes das eleições, pois ele é dono do mandato, faz o que bem entende. Então, para puxar as orelhas da oposição e dos outros, nós também temos que começar a pensar numa reforma política. A gente vai falar já de reforma política. Agora, esse próximo dia 27 pode ser perigoso para a Dilma, professor? Eu acho que pode. Pelo seguinte, porque é evidente, mesmo que representam poucas pessoas do ponto de vista de um país de 200 milhões de habitantes, aquilo vai cercar o Congresso Nacional. Aquilo vai ser uma pressão vindo de todos os estados. E quem foi para lá não é para ficar 2 horas. Quem vem de todas as partes do Brasil é para ficar pressionando o Congresso Nacional. Por outro lado, existem muitos deputados, muitos senadores, que são favoráveis ao impeachment. Por exemplo, o Partido Solidariedade, eles já declararam que querem abrir o impeachment. Os outros partidos é que estão segurando. Então, a impressão que eu tenho é que vai ser um fato novo, semelhante ao 15 de março,
que provocou um primeiro estremecimento grande na popularidade da presidente. Reforma política. A gente tem aí o projeto do senador José Serra, que está caminhando no Senado, que é para o voto distrital, e aí no meio da reforma, lá está o relator da reforma, junto com Eduardo Cunha, os dois ali se estapeando, Eduardo Cunha quer o distritão, e a discussão está lá no Congresso. O voto distrital faz bem ao Brasil, professor? Eu acho que faz. Nós a propusemos na Comissão de Reforma Política, já nós entregamos articulado ao Congresso Nacional, fomos lá bem recebidos, e nós falamos de voto distrital misto, diferente do que propôs a ordem e diferente do que existe, por exemplo, em alguns países parlamentaristas. Metade seria no distrito, cada partido teria 1 ou 2 candidatos. Metade lista. Metade não lista, metade proporcional. Porque o voto em lista, num país que tem 32 partidos, eu vou permitir a eleição daqueles cidadãos que não têm representatividade nenhuma. Então, na nossa proposta, a outra metade tem que ser proporcional. Em vez de termos o proporcional amplo que temos hoje, nós vamos ter o proporcional de 50% e a outra 50%. Que assim o eleitor está votando em pessoas de representatividade e não em donos de partido. Numa das nossas reuniões da comissão, o Nelson Jobim mostrou o seguinte: Ives, há pessoas especializadas em formar partidos, empresas que você contrata para obter assinaturas. E essas empresas vão buscar assinaturas. Então, as pessoas, se não estão na outra lista, podem perfeitamente assinar. Então, hoje, formar um partido no Brasil não é difícil. Agora, o que ocorre? Nós não podemos ter voto em lista. O voto em lista é consagrar esses donos de partido. Então, o nosso é proporcional. Agora, o distritão do Michel não é ruim. Veja o seguinte, tem sido atacado, mas ninguém aborda o aspecto fundamental, que diz: com o distritão, nós estamos enfraquecendo os partidos políticos, é o grande argumento. Não é verdade. O Michel apresentou 2 hipóteses. Não é aquela da nossa, mas o que eu quero defender é a logicidade da proposta do Michel. Primeiro, o mais votado é que é. Ora, se eu tenho o mais votado, ninguém representa melhor o eleitor do que o mais votado. Segundo, o mais votado de um partido não pode sair desse partido durante o seu mandato. Então, eu estou fortalecendo o partido que vai procurar, não chamadores de votos, mas vai procurar efetivamente pessoas que tenham vocação, que sejam pessoas vinculadas e que vão, porque eles serão obrigados a trabalhar no partido, ficar no partido. Então, com a fidelidade, eu fortaleço os partidos e, de outro lado, dou ao povo a certeza de que os mais votados, aqueles que os povos mais queriam, é que estarão representando. E os fenômenos Tiririca, por exemplo? Como? Os fenômenos como Tiririca, por exemplo? Por exemplo, o Tiririca, ele foi e levou um mundo de pessoas desconhecidas. Agora, isso fortalece o partido? Não. O do distritão do Michel fortalece, porque cada partido vai procurar ter pessoas que efetivamente representam popularidade, que possam ser representantes, que o povo acredita, por isso é que estão votando nele. E a fidelidade eu fortaleço o partido. Porque o grande argumento é de que, se votar em pessoas, eu enfraqueço os partidos. Se eu junto a fidelidade partidária como obrigatório, o sujeito entrou, se ele sair, ele perde o mandato e vai perder o mandato, não para alguém do partido ou de um outro partido, vai perder por exemplo, São Paulo são 70 deputados federais, por 71º, aquele que ficou como primeiro suplente, qualquer que seja o partido. Então, eu estou fortalecendo na proposta do Michel tanto uma quanto outra, tanto o partido quanto a representação popular. Mas não foi a que nós apresentamos, porque o Michel ainda, nós conversamos, e ele decidiu que, independente de já termos apresentado, ele virá fazer uma exposição numa reunião nossa da comissão, para que toda a comissão discuta com ele todos os aspectos do distritão. Por isso é que as 2 propostas são melhores do que voto em lista. Voto em lista é garantir 32 donos do partido como deputados permanentes. Permanentes, porque eles nunca sairão do topo da lista. Mesmo que o partido tenha 1 ou 2 votos na lista, ele sempre será o representante.
Para a gente fechar, professor, a gente falou bastante, então, sobre essa questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muito se fala que, olha, o impeachment é uma situação muito traumática, melhor deixar do jeito que está, veja bem. Melhor deixar do jeito que está, professor, com o país afundado em corrupção, com a economia de mal a pior. Quer dizer, a gente está afundado aí no lamaçal do petrolão? Isso eu não acho. Veja o seguinte, o Collor, quando caiu, todos achavam que Itamar ia fazer um mau governo. Ele não tinha, digamos, habilidade, era um cidadão inteligente, mas, enfim, não era um gênio político. E fez um governo excepcional. Nós ainda hoje não temos inflação graças ao Itamar. O Plano Real foi dele. Foi dele. O que ele fez? Ele fez um governo de coalizão. Diz, o Brasil está numa situação tão complicada, todos os partidos têm que se unir em torno do meu nome. E fez uma boa administração. Agora, eu estou convencido que se o Michel substituir, porque se ela sofreu impeachment, ele é que seria automaticamente, pelo artigo 81 da Constituição, entende? Ele faria um governo de coalizão. Ele tem conversado, tem diálogo fácil com a oposição, diálogo fácil com a situação, e o Brasil só vai sair da crise com um governo de coalizão, Jorge. Não adianta ter situação e oposição e um governo acuado como é o governo da Dilma. O Brasil só sairá da crise como saiu, graças ao Itamar, ao Plano Real, que acabou com a inflação no Brasil, com um governo de coalizão. E esse, a meu ver, só será possível com outra pessoa. E o Michel tem habilidade suficiente. Um homem que foi 2 ou 3 vezes presidência da Câmara, é porque sabe, e preside o PMDB. Que não é fácil, não é bolinho, né, professor? Não Cuidado, é o PMDB é um não é bolinho. partido com diversas tendências. Eu sempre brinquei com o próprio Michel, dizendo o seguinte: o PMDB é o partido com a ideologia mais forte que eu conheço. Nenhum partido é tão ideológico quanto o PMDB. Que é sempre governo. Ele foi governo com o Sarney, foi governo com o Collor, foi governo com o Itamar, governo com o Fernando Henrique, governo com o Lula, governo com o Dilma. É o único partido coerente. É o único partido que nunca deixa o poder. É verdade. Tem mais alas que uma escola de samba, né? Como a gente bem sabe, né? Professor Ives Gandra, um prazer recebê-lo aqui. E o São Paulo, professor, tem jeito? São Paulo tem jeito, mas está passando uma fase difícil. O governo não tem jeito, o PT não tem jeito, mas o São Paulo tem. O seu time e o meu time, nós tivemos um momento de muita crise financeira. O grande problema de São Paulo e do Corinthians são as dívidas. E que os presidentes estão lutando para equacionar. No dia que tiverem patrocínios adequados, eu tenho a impressão que eles superam. Que a torcida do Corinthians e São Paulo são grandes torcidas. E eu tenho a impressão que esse vai ser um ano de purgatório, tanto para o São Paulo como para o Corinthians. Tão purgatório que perdemos a Libertadores no mesmo dia. É verdade, professor. Oremos para a situação mudar. A situação ruim para os nossos times, ruins também para o governo. Com a diferença que é o seguinte, no meu time e no seu pode até ter um cartolinha para lá e para cá, mas petrolão não tem. Isso né? É verdade. Isso não tem. tem. Não tem petrolão. E também tem torcida, que para o governo não tem. Aí fica difícil, né, professor? A torcida faz uma diferença. Dúvida. Obrigada pela conversa, professor. Até a próxima. Foi uma alegria, Joyce, estar com você. Muito obrigada. Obrigada pela companhia de todos. E você já sabe, aqui em Veja, TV de Veja.com, a programação não para. E claro que a gente vai acompanhar bem de perto essa movimentação no próximo dia 27 em Brasília. São os partidos da oposição, são os movimentos, o Vem Pra Rua, o Brasil Livre e outros tantos movimentos e pessoas comuns que simplesmente querem repetir o coro. Aquele coro que tomou conta da Paulista nas últimas manifestações, o coro do Fora Dilma. A gente se vê já já. Ótimo.